Gente, foi bem rapidinho nosso intervalo, já voltamos, né, para darmos continuidade aí, o nosso estudo sobre medidas de comprimento. E agora, né, de fato, nós vamos fazer algumas transformações e em seguida uma situação problema para que a gente possa agora de fato, né, fazer com que essa compreensão ela fixe, tá bom? E é de suma importância que vocês estejam utilizando aquele esqueminha. Todas as vezes que vocês forem fazer, coloca ali no cantinho do caderno que dá certo. É um bom lembrete, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui foi me dado 2 metros. Ele quer que eu transforme esses 2 metros, que é igual a quantos centímetros? Aqui, nessa outra transformação, foi me dado 5 quilômetros e ele quer transformado em metros. E aí eu vou ter três lembretes. Primeiro, eu preciso me lembrar que a cada 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, que a cada 1 metro equivalem a 100 centímetros, que a cada 1 centímetros equivalem a 10 milímetros. E aí aquele esqueminha que a gente montou, tá bom? Aí eu usei aqui, como só é metros e centímetros e quilômetros e metro, eu utilizei o esqueminha dessa forma. Metros para transformar em centímetro, eu multiplico. Centímetro para transformar em metro, eu divido. Então, vamos começar logo aqui, né, transformando esses 2 metros em centímetro. Dentre essas dois esqueminha, o que eu vou utilizar é aquele que está dado em metro para centímetro, ou seja, eu vou usar uma multiplicação. Então, se eu sei que a cada 1 metro corresponde a 100 centímetros, eu vou pegar 100 centímetros e vou multiplicar pela quantidade de metros. Olha lá, 2 vezes 0 são 0, 2 vezes 0 são 0, 2 vezes 1 são 2. Portanto, né, dentro de 2 metros, eu vou ter exatos 200 centímetros. Vamos agora para o quilômetro transformado em metro. Vamos aqui ao nosso esqueminha. Quilômetros para metro, eu uso uma multiplicação. Metro para quilômetros, eu vou dividir. Vamos ver. Ele me deu em quilômetro e quer esses quilômetros transformados em metros. Para isso, eu vou usar a multiplicação. Sabendo que a cada 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, eu vou pegar 1000 metros e vou multiplicar pela quantidade de quilômetros. 5 vezes o 0 são 0, 5 vezes o 0 são 0, 5 vezes o 0 são 0 e 5 vezes 1 são 5. Portanto, dentro de 5 quilômetros eu vou ter 5.000 metros. Vamos agora inverter? Vamos lá. Agora, a unidade foi dada em 600 centímetros e quer esses 600 centímetros transformado em metros. E quer os 9.000 metros transformado em quilômetros. Vamos lá. Vamos aqui nossa primeira, né, situação. Metro para centímetro eu multiplico. Tá em metro? Tá em quê? Em centímetro, olha lá. Centímetro para metro eu divido. Sabendo que a cada 1 quilômetro equivale a 1000 e que a cada 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar 600 e dividir esse valor por 100. Por quê? Porque eu disse que a cada 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu tenho 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então, dá para mim usar a estratégia do corte. Corto um 0, outro 0, esse 0 e esse 0. Agora, ficou mais fácil de eu fazer a divisão. Agora, vamos fazer a pergunta. 6, dá para dividir para 100? Aliás, dá para dividir para 1? Dá, porque o 6 ele é maior do que 1. E quantas vezes o 1 vai caber dentro do 6? Vai ser 6. 6 vezes 1 são 6. 6, eu tiro o 6, fica 0.
Portanto, dentro de 600 centímetros, eu vou ter 6 metros. Vamos aqui a outra situação. Eu tenho 9.000 metros e quero transformar em quilômetro. Vamos aqui no esqueminha. Quilômetro para metro eu multiplico. Metro para quilômetro eu divido. Então, ele me deu em metro e quer em quilômetro. Então, eu vou usar do esqueminha a divisão. Sabendo que a cada 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros. Então, vou pegar 9.000 metros e dividir por 1.000, não é isso? Como eu tenho 2 zeros aqui, aliás, 3 zeros aqui e 3 zeros aqui, eu posso cortar, olha lá. Esse com esse zero, e aí eu vou cortando, né? E aí eu vou fazer a pergunta, 9 dá para dividir para 1? Dá sim, porque 9 é maior do que 1. E quantas vezes o 1 vai caber dentro do 9? Exatamente 9 vezes, porque 9 vezes 1 é 9. 9 eu tiro 9, são 0. Portanto, dentro de 9.000 metros, eu vou ter exatos 9 quilômetros. Bom, vamos agora para uma situação prática, né? Onde ele diz o seguinte: Lucas e seus colegas resolveram conhecer algumas capitais do Nordeste de bicicleta. Eles saíram de Natal com destino a João Pessoa e Recife. Sabendo que eles rodaram 60.000 metros, qual a distância em quilômetros percorrido pelos garotos? Primeiro, ele me deu o valor, né? O valor que eles percorreram em metros e quer esse valor em quilômetros. Muito importante eu estar voltando aí à questão e pegando exatamente o que ele está me pedindo. Mas vamos aos lembretes. Olha lá. Lembre-se que dentro de 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros. Dentro de 1 metro eu tenho 100 centímetros. E dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Ainda, nosso esqueminha. Se foi me dado em quilômetros e eu preciso transformar, aliás, se foi me dado em metros e eu preciso transformar em quilômetros, eu divido. Mas se foi me dado em quilômetros e é para transformar em metros, eu multiplico. Bem, aqui claramente foi me dado em metros e quer esse valor transformado em quilômetros. Então, eu vou usar aqui dentro do esqueminha a divisão. Então, vou pegar, né? 60.000 dividido para 1.000, porque 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. E aí eu vou cortando. Observem que aqui eu tenho 3 zeros, mas aqui eu tenho 4. Eu vou cortar os 4? Não, eu vou cortar só a quantidade que está aqui no meu divisor, tá certo? Então, se eu tenho 3, eu vou cortar 3. Olha lá, esse com esse par, esse com esse com esse, e não corto mais. Agora eu vou fazer a perguntinha. 6 dá para dividir para 1? Dá sim. Por quê? Porque o 6 é maior do que 1. Agora, se esse número fosse menor, eu teria que juntar ou casar, né? Mas como o 6 é maior, não precisa eu fazer isso. Olha lá. 6. Quantas vezes o 1 vai caber dentro do 6? Exatamente, 6 vezes. 6 vezes 1 são 1. 6 vezes 1 são 6. 6 menos 6 são 0. Bem, e aí eu posso observar que sobrou esse 0. O que é que eu faço com ele? Eu levo ele para o quociente. Portanto, dentro de 60.000 metros, eu vou ter exatos 60 quilômetros. E essa, gente, foi as nossas estratégias. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês utilizem elas, né, nas atividades que as professoras irão fazer, tá bom? Se tiver alguma dúvida e quiser me perguntar também, vou estar à disposição, tá bom? Mas as professoras irão passar algumas atividades e espero que vocês estejam utilizando essa estratégia, tá bom? Fiquem em casa.
Logo em breve estarei trazendo novas novidades, tá bom? Novas estratégias, novas formas, tá bom? Um cheiro e até logo!